Uma súplica profunda pela libertação. Oração de Spurgeon pelo povo que vive sobre o jugo de tiranos. O clamor inicial, reconhecendo a soberania inabalável de Deus. Ó Altíssimo, Senhor dos exércitos, Rei eterno, diante de quem o céu se curva em adoração e a terra estremece com a tua voz, erguemos hoje a nossa súplica. Tu és o Deus que não muda, aquele cujo trono jamais foi abalado e cuja palavra jamais falhou. Antes que houvesse montes, mares ou nações, tu já eras Deus, e quando impérios se levantarem e caírem, ainda serás o mesmo, soberano sobre todos os povos. Não há poder humano que possa resistir ao teu decreto. Os reis são como rios nas tuas mãos, os tiranos como poeira levada pelo vento. Enquanto eles se exaltam por um instante em sua arrogância, tu te assentas entronizado para sempre, e de ti procede toda a autoridade. Ó Senhor, nós confessamos, nenhum governo, nenhuma espada, nenhuma coroa tem valor diante da glória do teu nome. Mas é a ti que clamamos neste dia, pois vemos a injustiça se espalhando como nuvens sombrias sobre a nossa terra. Os poderosos se vangloriam como se fossem deuses, esquecendo-se de que o fôlego de sua vida está em tuas mãos. Seus tronos parecem firmes, mas são apenas areia movediça diante do peso da tua justiça. E nós, teu povo, nos colocamos diante de ti não como quem exige direitos, mas como filhos dependentes que clamam por misericórdia. Reconhecemos que sem ti não há libertação. Sem a tua intervenção, não há esperança. Por isso, ó Deus, de Abraão, de Moisés, de Davi, manifesta mais uma vez o teu braço poderoso. Estenda a tua mão, Senhor, e mostre à geração presente que ainda és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que humilhou Faraó e exaltou o teu nome entre as nações. Que neste tempo de trevas a tua luz resplandeça, que diante da arrogância dos opressores a tua glória se levante, que o clamor dos teus filhos, como incenso, suba até o teu trono e mova os céus a nosso favor. Não olhamos para homens, não confiamos em príncipes, não buscamos força em exércitos. Nosso socorro vem de ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. E diante da tua soberania, descansamos certos de que nenhum jugo humano pode resistir ao poder do teu braço estendido. A dor do povo, o testemunho da iniquidade e da angústia. Ó Pai de misericórdia, tu que perscrutas os corações e não ignoras nenhuma lágrima, inclinamos a nossa voz diante de ti para confessar a dor que pesa sobre o teu povo. A opressão se espalhou como uma sombra, e a iniquidade tomou assento nos tronos humanos. O que era para ser justiça tornou-se comércio. O que era para ser proteção transformou-se em violência. Os pobres, já esmagados pelo peso da vida, são ainda mais pisados pela ganância dos ímpios. Viúvas são esquecidas, órfãos são explorados. Trabalhadores honestos são privados do fruto de seu suor. A corrupção corrói os alicerces da sociedade como ferrugem em ferro antigo, e as leis, que deveriam refletir a tua justiça, se dobram ao favor dos poderosos. Ó Senhor, nós sofremos. A verdade foi lançada às ruas e a mentira veste-se de gala nos palácios. O justo, que ousa levantar a voz, é silenciado com zombaria ou violência. Aqueles que vivem de forma íntegra são tratados como tolos, enquanto os que se banham em falsidade são exaltados como sábios. Assim como em Isaías 5:20, vivemos dias em que o mal é chamado de bem e o bem de mal. A luz é confundida com trevas e as trevas com luz. A dor do povo sobe como um brado até os céus. É o grito da mãe que não tem pão para os filhos. É o choro do trabalhador que vê sua mesa vazia. É o lamento do jovem que cresce sem esperança, sufocado pela injustiça. É o silêncio do idoso que não encontra consolo porque sua voz foi esquecida pelos homens. Mas tu, Senhor, não és indiferente.
A tua palavra nos garante que o Senhor reina para sempre, estabeleceu seu trono para julgar, e ainda que os ímpios prosperem por um tempo, nós sabemos que sua vitória é breve, porque tu és o juiz de toda a terra. Nós cremos, ó Deus, que a noite pode ser longa, mas a manhã da tua justiça é certa. A escuridão não pode calar o brilho da tua luz. A mentira não pode sepultar para sempre a tua verdade. O opressor não pode roubar a eternidade que pertence ao teu povo. Por isso, em meio à angústia, levantamos os olhos para ti, pois sabemos que o Senhor é o refúgio dos aflitos, o defensor dos que não têm voz e a esperança dos que já não têm forças. A intercessão, o clamor por libertação e consolo. Ó Senhor, Deus de toda consolação, inclina os teus ouvidos ao clamor que hoje se levanta da terra. Nós não viemos diante de ti com méritos, nem com justiça própria, mas confiados na tua graça e no sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso intercessor. Intercedemos pelos que não têm força de orar, pelos que já perderam as palavras em meio à dor. Intercedemos pelas viúvas que choram em silêncio, pelos órfãos que caminham sem direção, pelos trabalhadores que labutam sem recompensa e por todos os que vivem sobre o peso de um jugo injusto. Ó Espírito Santo, sê o alento dos abatidos. Derrama sobre eles a tua paz que excede todo o entendimento. Revista de coragem aqueles que já não têm ânimo, sustenta os joelhos vacilantes, fortalece os braços cansados e levanta a cabeça dos que estão em pó. Senhor, que cada lágrima derramada se transforme em semente de esperança. Que os gemidos da alma, que nem podem ser expressos em palavras, sejam recolhidos por ti e transformados em cânticos de vitória no tempo certo. Que a tua presença seja como muralha ao redor dos aflitos, que a tua mão poderosa os esconda da fúria dos opressores e que a tua voz suave lhes diga: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Pai, levanta no coração deles a certeza de que não estão sozinhos, que mesmo no vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado os consolem. Que ainda que tudo ao redor pareça ruir, encontrem em ti um refúgio seguro e um abrigo eterno. E nós, como intercessores, nos colocamos na brecha pedindo: tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Liberta os cativos, consola os abatidos, fortaleça os que resistem e mostra diante de todos que tu és o Senhor que reina para sempre. Que o sopro do teu Espírito renove não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras, transformando o deserto em manancial e ruínas em testemunho vivo da tua fidelidade. A confrontação ao mal, o juízo divino sobre os tiranos. Ó Deus justo e santo, que sondas os corações e não toleras a soberba dos homens, voltamo-nos a ti contra aqueles que se levantam como tiranos sobre o teu povo. Eles endureceram seus corações contra a verdade, fecharam seus ouvidos à tua voz e se exaltaram como se fossem deuses. Mas nós sabemos que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Ó Senhor, desmascara os planos dos ímpios, que as suas mentiras, que hoje confundem as multidões, sejam expostas à luz da tua verdade. Que os conselhos que tramam na escuridão sejam dissipados como névoa ao nascer do sol. Assim como frustrastes os intentos de Balaão, como confundistes a língua dos construtores da Torre de Babel, como humilhaste Faraó diante do mar, frustra agora também as maquinações dos tiranos de hoje. Que o braço do opressor seja quebrado, que a sua força se dissolva como cera diante do fogo. Que os homens que zombam da tua lei vejam que existe um juiz sobre toda a terra. Lembra-lhe, Senhor, que assim como Belsassar viu sua sentença escrita na parede, assim também a mão do teu juízo está contra eles.
Ó Deus, que as máscaras da hipocrisia caiam, que aqueles que se apresentam como defensores da justiça, mas alimentam a injustiça em seus corações, sejam expostos. Que os que governam com arrogância saibam que seu domínio é breve e que cedo ou tarde terão de prestar contas diante do trono do Cordeiro. Mostra, Senhor, que o poder pertence a Ti, que os reinos dos homens são apenas sombra passageira, mas o Teu reino é eterno. Que a queda dos tiranos seja lembrada como aviso às gerações futuras, para que nunca mais confiem na força do homem, mas apenas na força do Deus vivo. E quando os arrogantes forem abatidos, que o Teu nome seja exaltado. Que todos reconheçam que não foi obra do acaso, nem da habilidade humana, mas sim a intervenção do Senhor dos Exércitos, aquele que levanta reis e depõe reis segundo o conselho da sua vontade. Porque Tua é a justiça, Tua é a força, Teu é o trono, e a Ti pertence todo o domínio para sempre. O levante de justos. Oração por líderes piedosos. Ó Senhor, Tu que não deixas o Teu povo sem testemunho, nós clamamos agora. Levanta homens e mulheres íntegros em nossa geração. Não permitas que a maldade reine sem oposição. Assim como no passado levantaste libertadores e profetas, levanta hoje também servos e servas que sejam colunas firmes de justiça e verdade. Tu levantaste Moisés para confrontar Faraó e conduzir Israel para fora da escravidão. Tu ungiste Davi, um pastor simples, para se tornar rei segundo o teu coração e derrotar gigantes que paralisavam o teu povo. Tu enviaste Ester para interceder por uma nação inteira diante de um rei pagão. Ó Senhor, faz de novo. Levanta homens e mulheres com coração humilde, mas com coragem de leão, que não temam a face dos poderosos, mas tremam apenas diante da tua presença. Dá-lhes a língua da sabedoria, o coração da compaixão, as mãos prontas para servir e a mente renovada pela tua palavra. Que surjam líderes espirituais que guiem o teu rebanho não com interesse próprio, mas com lágrimas, orações e amor sacrificial. Levanta pastores que alimentem as ovelhas com o pão da vida, professores que instruam com a verdade, intercessores que permaneçam de joelhos, governantes que administrem com justiça. Ó Espírito Santo, sopra sobre os vales de ossos secos da nossa terra e levanta um exército de justos. Que homens e mulheres comuns sejam cheios da tua unção e se tornem instrumentos de transformação em escolas, empresas, famílias e governos. E quando o mundo olhar para eles, que não vejam apenas líderes humanos, mas testemunhas vivas de que o Senhor ainda age, ainda governa, ainda exalta os humildes e abate os soberbos. Senhor, dá-nos líderes que amem mais a tua glória do que o próprio nome. Dá-nos servos que prefiram perder o trono humano a comprometer o trono celestial. Dá-nos vozes proféticas que não se calem diante do pecado, mas proclamem com ousadia: assim diz o Senhor. Ó Deus, enquanto os tiranos caem, levanta justos que permaneçam firmes como árvores plantadas junto às águas, cujos frutos alimentam muitos e cujas raízes jamais serão arrancadas. A esperança em Cristo, o triunfo do Cordeiro. Ó Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nossa esperança não está apenas em mudanças políticas ou em governantes terrenos, mas no teu reino eterno que jamais será abalado. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que és o Senhor. Quando olhamos para a história, vemos nações se levantando e caindo, tronos sendo erguidos e derrubados, impérios que pareciam eternos, mas que hoje não passam de poeira. Mas a tua cruz permanece de pé, e o teu trono é inabalável. Tu és o rei que venceu a morte, o justo que julgará com equidade, o Senhor que virá em glória. Spurgeon lembrava ao seu povo: o cordeiro que foi morto agora está no trono, e o diabo treme diante do seu nome. Assim também nós confessamos que nenhuma tirania, nenhuma opressão, nenhuma mentira pode resistir ao poder do teu sangue e ao fogo da tua ressurreição. Ó Cristo, nós ansiamos pelo dia em que enxugarás dos olhos toda lágrima, quando já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Até lá,
caminhamos em esperança, certos de que já és vitorioso, ainda que o mundo pareça em trevas. Tua vitória não é apenas futura, mas já é presente. Cada alma salva pelo teu sangue é sinal de que o teu reino avança. Cada coração transformado pelo teu espírito é evidência de que a luz é mais forte do que a escuridão. E nós, como teu povo, nos unimos à multidão de Apocalipse 7, que de todas as tribos, povos, línguas e nações clamam diante do trono. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ó Cristo, Tu és a esperança dos aflitos, a alegria dos redimidos, a força dos perseguidos e o triunfo dos santos. E assim confessamos, ainda que os tiranos riam, Tu reinas. Ainda que as nações se abalem, Tu permaneces. Ainda que os homens se exaltem, Tu virás em glória, com olhos como chama de fogo e coroado de muitas coroas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conclusão e chamado à perseverança. Amados irmãos e irmãs, depois de tudo que ouvimos e clamamos, resta-nos este chamado: perseverar. Porque a oração não é apenas um ato momentâneo, mas uma batalha contínua diante do trono de Deus. Spurgeon dizia: a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Aquele que vive em oração nunca será vencido pela frieza ou pela opressão do mundo. Assim também nós precisamos ser homens e mulheres que oram sem cessar, que não se dobram diante dos ídolos modernos, que não negociam sua fé, mas permanecem firmes, mesmo quando a escuridão se espessa ao redor. Não pense que a vitória será fácil, nem que os dias serão leves. A palavra nos diz em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O caminho estreito exige lágrimas, renúncias e coragem, mas é neste caminho que encontramos a presença constante do nosso Salvador. Perseverar é continuar orando mesmo quando as respostas parecem tardar. É permanecer fiel mesmo quando a injustiça parece triunfar. É não ceder à frieza espiritual, mas reacender a chama todos os dias com oração, palavra e comunhão. E eu lhes digo, não estamos sozinhos. Assim como Spurgeon tinha 300 ogreiros intercedendo debaixo do púlpito enquanto pregava, nós também fazemos parte de um exército de intercessores que em todo o mundo clama dia e noite pela intervenção do Senhor. Somos soldados de joelhos, mas soldados invencíveis, porque nossa força não está em nós, mas no Deus vivo que ouve e responde. Portanto, irmãos, levantemos a bandeira da fé. Não permitamos que a frieza, o pecado oculto ou o desânimo roubem a chama que o Espírito acendeu em nós. Vamos perseverar até que o dia amanheça e as sombras fujam, até que o Rei volte em glória e todo olho o veja. E até lá, vivamos como testemunhas vivas, intercessores fervorosos e servos fiéis, porque nossa esperança não está em governos ou homens, mas no Cordeiro que venceu e que em breve reinará sobre toda a terra. Maranata, o Senhor vem. E nós, como igreja, responderemos: Amém, vem Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero convidar você a não parar por aqui. Assim como Spurgeon era sustentado em oração pelos 300 que intercediam enquanto ele pregava, nós também precisamos formar um exército de intercessores, de proclamadores e de testemunhas vivas do Evangelho. O legado de Spurgeon não é apenas um canal. É um chamado, é uma convocação para reacender a chama da oração, para manter viva a chama do avivamento, para que esta geração não sucumba à frieza espiritual. Por isso eu peço a você, curta este vídeo para que a mensagem alcance mais vidas. Compartilhe com irmãos, familiares e líderes da sua igreja para que mais pessoas se juntem a este movimento de intercessão e despertamento. Inscreva-se no canal Legado de Spurgeon e ative o sininho, porque juntos vamos continuar a estudar, orar e buscar conselhos que reacendam a fé e fortaleçam o testemunho cristão. Cada interação sua aqui não é apenas um clique, é uma semente lançada, é uma fagulha que pode acender outras chamas.
Assim como uma tocha pode iluminar muitas, a sua participação pode ser um instrumento para que milhares sejam despertos. Junte-se a nós nesta missão. Vamos caminhar como um só corpo debaixo da mesma unção, proclamando que Cristo reina, que a oração é poderosa e que o povo de Deus jamais será vencido, porque o nosso Senhor é vitorioso. Maranata, vamos juntos manter a chama viva até que Ele venha.